Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. Vocês lembram como domingo passado a palavra de Deus nos ajudava a refletir sobre a dificuldade que nós temos em deixar a semente da palavra entrar na nossa vida e produzir frutos, através da parábola do semeador que nós escutamos. Hoje, a palavra nos ajuda a refletir sobre uma outra realidade nossa, isto é, sobre a facilidade terrível com que a semente do mal consegue enraizar-se dentro da nossa vida. Hoje, a liturgia nos apresenta a parábola do joio e do trigo. E nós temos que reconhecer que esta realidade de trigo e de joio, de semente boa da palavra de Deus e de semente ruim do pecado e do mal, está presente não somente no nosso mundo, mas também em cada um de nós, também nas nossas comunidades, também na nossa igreja. E nós temos que nos colocar em atitude de escuta e de disponibilidade a uma verdadeira e profunda conversão. O que é que a gente pode fazer? Eu diria que a primeira coisa importante que nós, cada um de nós, pode fazer é reconhecer o mal e chamar o mal pelo seu nome. O que diz a parábola? O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. O mal nem sempre aparece desde o início como mal. O mal se introduz na nossa vida às escondidas, muitas vezes sob a aparência do bem, só que depois se manifesta por aquilo que é. Assim como aconteceu no início, hoje também o mal entra na nossa vida através do engano, através da mentira. Quantas vezes aquele jeito que nós pensamos ser espertez, na verdade é maldade. E o joio cresce junto com o trigo, e por um tempo o joio não se reconhece, parece trigo. Só mais tarde dá para descobrir o que ele de verdade é. Só que tem uma diferença muito grande. O trigo alimenta, o joio é tóxico, não se pode comer. O mal pode até parecer bem às vezes, mas não alimenta. O joio não se come, o mal não alimenta a nossa vida de fé, a nossa vida de filhos e filhas de Deus, não alimenta a nossa vida de irmãos e irmãs entre nós. Quando a gente cai na tentação de querer se impor, quando a gente pensa e passa a sua vida em procurar não união na comunidade, mas divisão, quando as suas palavras não são sinceras, mas mentirosas, quando o orgulho e a vaidade nos impedem de sermos irmãos e de construir a nossa comunidade, nós não estamos alimentando nem a nossa fé, nem a fé da nossa comunidade, nem a fé da nossa igreja. O joio não alimenta. O joio é tóxico, é veneno. E a primeira coisa que nós temos que fazer
com profunda humildade e em autêntico espírito de conversão. Eu estou dizendo autêntico, porque às vezes pensamos que conversão seja coisa de pequeno sacrifício, de pequenos gestos de piedade. Não, conversão é coisa séria. E em espírito de autêntica conversão, aprender a reconhecer o mal que a gente faz, o mal que a gente tem a tentação de fazer. Reconhecer o mal dentro da nossa vida e oferecer a nossa vida à misericórdia e à graça de Deus. Ninguém de nós sozinho consegue tirar o mal da sua vida só com a sua boa vontade. Precisamos da misericórdia de Deus. Tirar o joio antes do tempo, tirar o joio com as nossas forças, não adianta. Mas nós temos que ter consciência que aquela divisão, aquela maldade, aquela calúnia, que aquele espírito de individualismo, aquela incapacidade de escutar o nosso irmão, aquela vontade de excluir quem não é igual a mim, aquela incapacidade de se misturar e de fazer comunhão entre nós, é joio que não alimenta a nossa fé, que não constrói a vida da nossa comunidade. E nós somos igreja, é a Igreja Católica, porque a todos é dada e deve ser dada a possibilidade de se juntar para escutar a palavra de Deus, para celebrar o amor de Deus que se oferece na Eucaristia, para viver a experiência do amor de Deus que é colocado no coração de cada um e de cada uma de nós. Então, o primeiro passo é reconhecer o mal. E qual pode ser o segundo passo que a gente pode dar para fazer com que esta parábola se transforme em ensinamento e em vida para as nossas vidas? A segunda coisa é que quando a gente reconhece o joio ao nosso redor, não somente na nossa vida, mas também perto de nós, não tenhamos a tentação de tirar este joio. Jesus disse aos empregados que lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Então, nós não somos chamados a arrancar o joio. Quando encontramos o joio perto de nós, nas nossas comunidades ou nos lugares onde nós vivemos, nós temos que transformar a divisão, o mal, o pecado, em lugares em que nós colocamos a semente boa da palavra de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. A presença do joio no nosso mundo é um apelo, a fim de que todos nós deixemos ao Senhor de julgar e nos empenhemos, de acordo com o desejo do Senhor, que todas as pessoas sejam salvas, a colocar dentro do pecado, dentro da realidade de divisão, de separação, colocar o remédio da misericórdia, da fraternidade, da paz, do convite fraterno a viver em comunhão. Isso é o nosso papel. Não podemos arrancar, nem dentro de nós, sem a graça de Deus, nem ao nosso redor, porque não é o tempo e não é o nosso papel. Nosso papel é continuar a semear bom trigo. E que tristeza a vida daqueles que só sabem semear ódio, divisão, vaidade e individualismo. Não é tanto
A tristeza do inferno é a tristeza de saber que a vida deles é totalmente inútil. O fruto da vida destas pessoas é um fruto que é destinado a ser arrancado, amarrado e ser queimado. Quem vive semeando joio, criando ódio, criando divisão, tentando de lutar contra Deus, a sua misericórdia e o seu amor, tem uma vida inútil. O seu tempo é como se não tivesse existido. A sua inteligência não serviu a nada. Os seus anos passaram em vão. Que tudo isso nos ajude a refletir e a nos converter de verdade. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.